Bem-vindos ao nosso vídeo sobre as Torres Gêmeas do World Trade Center. Esses edifícios icônicos se tornaram um símbolo da cidade de Nova York e do poder financeiro dos Estados Unidos. No entanto, em 11 de setembro de 2001, essas torres foram alvo de um dos ataques terroristas mais devastadores da história, que mudou o curso da política mundial e teve um impacto emocional profundo em pessoas em todo o mundo. Neste vídeo, exploraremos a história das Torres Gêmeas, suas características únicas e alguns fatos curiosos sobre elas. Também discutiremos os eventos do 11 de setembro de 2001 e as consequências duradouras desse trágico dia. Vamos começar, mas antes já deixe seu like e se inscreva em nosso canalhada não perder os próximos vídeos. As Torres Gêmeas do World Trade Center foram um ícone do esquilime de Nova York e um símbolo do poder econômico dos Estados Unidos. No entanto, em 11 de setembro de 2001, o mundo testemunhou o pior ataque terrorista da história, quando os dois edifícios foram destruídos por aviões sequestrados por terroristas islâmicos. As Torres Gêmeas, conhecidas como Torres Norte e Sul, foram construídas entre 1966 e 1973 e eram os edifícios mais altos do mundo na época, com 110 andares cada. Projetadas pelos arquitetos Minoru Yamasaki e Emery Roth, as torres eram impressionantes, com um design elegante e inovador. Elas se tornaram um marco icônico da cidade de Nova York e uma das atrações turísticas mais populares da cidade. No entanto, em 11 de setembro de 2001, tudo mudou. Naquele dia fatídico, 4 aviões comerciais foram sequestrados por terroristas islâmicos. 2 deles foram direcionados às Torres Gêmeas do World Trade Center, outro ao Pentágono em Washington, D.C., e o quarto caiu na Pensilvânia após uma luta dos passageiros contra os sequestradores. Às 8h46 da manhã, o primeiro avião, um Boeing 767 da American Airlines, atingiu a Torre Norte do World Trade Center. O impacto foi catastrófico, causando uma grande explosão e danos significativos à torre. Pouco depois, às 9h03, um segundo avião, um Boeing 767 da United Airlines, atingiu a Torre Sul. O impacto foi ainda mais devastador, e as duas torres rapidamente se tornaram infernos de fogo e fumaça. O mundo assistiu chocado enquanto os eventos se desenrolavam. Milhares de pessoas estavam presas nos edifícios, incapazes de escapar das chamas e do fumo. Enquanto o mundo assistia em horror, heróis anônimos emergiram. Bombeiros, policiais e socorristas correram para o local para ajudar, arriscando suas próprias vidas para salvar os outros. Infelizmente, a tragédia só piorou. Às 9h59, a Torre Sul desabou em um enorme monte de escombros. A Torre Norte caiu pouco depois, às 10h28, em uma nuvem de fumaça e poeira. O impacto dos desabamentos foi sentido em todo o mundo e levou à morte de quase 3.000 pessoas. O mundo estava em choque. Os Estados Unidos entraram em estado de emergência, e o presidente George W. Bush prometeu caçar e capturar os responsáveis pelo ataque. O governo americano rapidamente identificou a Al-Qaeda como a organização responsável pelos ataques, e iniciou uma guerra global contra o terrorismo que continua até hoje. As consequências do ataque foram enormes. Além do enorme número de mortos e feridos, o ataque deixou um rastro de destruição e devastação. O local do World Trade Center se tornou um campo de escombros e destroços, e o governo americano iniciou um dos maiores esforços de resgate e limpeza da história. Durante meses, equipes de resgate trabalharam para remover os destroços e procurar por sobreviventes e vítimas. O ataque também teve um impacto significativo na política e na segurança internacional. Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, onde a Al-Qaeda estava baseada, em uma operação conhecida como Guerra do Afeganistão. Além disso, o ataque levou à criação do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e à implementação de medidas de segurança mais rigorosas em todo o mundo. Mas além das consequências políticas e de segurança, o ataque às Torres Gêmeas também teve um impacto emocional profundo em pessoas em todo o mundo. As imagens dos edifícios em chamas e desabando foram transmitidas em todo o mundo, e a perda de vidas e a destruição foram sentidas em todos os cantos do planeta. Apesar da tristeza e da devastação, os ataques às Torres Gêmeas também mostraram o melhor da humanidade. Milhares de pessoas se uniram em solidariedade, apoiando as vítimas e as suas famílias,
e trabalhando juntos para se recuperar da tragédia. Dentre muitas histórias de pessoas que sobreviveram aos ataques às Torres Gêmeas, nós escolhemos 5 histórias emocionantes e vamos compartilhar agora com você. Rick Rescorla era um herói da Guerra do Vietnã que se tornou chefe de segurança da Morgan Stanley no World Trade Center. Ele previu a possibilidade de um ataque terrorista nas torres e conduziu vários treinamentos de evacuação de emergência para seus funcionários. Quando os ataques ocorreram em 11 de setembro de 2001, Rescorla ajudou a evacuar mais de 2.700 pessoas antes de perder a vida enquanto tentava salvar mais vidas. Stanley Prenat trabalhava no 81º andar da Torre Sul do World Trade Center. Quando o primeiro avião atingiu a Torre Norte, ele decidiu que era hora de evacuar. No entanto, quando ele tentou deixar seu escritório, ele encontrou a porta trancada e ficou preso. Ele então viu um buraco no prédio e decidiu se jogar para fora da janela, sendo resgatado pelos bombeiros. Marcy Borders, também conhecida como a Mulher da Poeira, foi uma sobrevivente dos ataques de 11 de setembro. Ela trabalhava no Bank of America no 81º andar da Torre Norte quando o primeiro avião atingiu a torre. Ela conseguiu escapar do prédio antes que ele desmoronasse, mas ficou coberta de poeira e detritos. Uma fotografia dela, parada na rua, coberta de poeira, tornou-se um símbolo icônico dos ataques. Brian Clark trabalhava como advogado no World Trade Center e estava em seu escritório no 84º andar da Torre Norte quando o primeiro avião atingiu a torre. Ele e seu colega decidiram evacuar, mas quando chegaram ao 68º andar, a escadaria estava bloqueada. Eles conseguiram encontrar um banheiro e se trancaram lá dentro. Depois de várias horas, eles foram resgatados pelos bombeiros. Michael Benfante e John Cerqueira trabalhavam na Torre Norte do World Trade Center e estavam descendo as escadas quando ouviram um barulho ensurdecedor. Eles viram uma mulher de cadeira de rodas no 68º andar e decidiram carregá-la para baixo. Eles foram vistos em várias fotografias, ajudando a mulher a sair do prédio, e foram posteriormente entrevistados pela mídia como exemplos de coragem e heroísmo. Hoje, quase 2 décadas após os ataques, as Torres Gêmeas do World Trade Center foram reconstruídas. O novo edifício One World Trade Center, que é o edifício mais alto do hemisfério ocidental, foi construído no local da Torre Norte e serve como um memorial às vítimas do ataque. Em 11 de setembro de cada ano, as pessoas de todo o mundo se reúnem para lembrar as vítimas dos ataques às Torres Gêmeas do World Trade Center. A tragédia deixou uma cicatriz indelével na história da humanidade, mas também nos ensinou a importância da unidade, da compaixão e da resiliência diante de grandes desafios. Agora vamos a 10 fatos curiosos sobre as torres. As Torres Gêmeas do World Trade Center foram construídas entre 1968 e 1973 e eram os edifícios mais altos do mundo na época. O projeto das Torres Gêmeas foi inspirado em uma proposta de um arquiteto japonês para um edifício de 10.000 pés de altura. As Torres Gêmeas eram conectadas por uma ponte suspensa no 110º andar, que era usada para transportar equipamentos e materiais de um prédio para outro. Cada uma das Torres Gêmeas tinha 110 andares e mais de 43.000 janelas. As Torres Gêmeas foram projetadas para suportar ventos de até 200 milhas por hora e terremotos de até 6,5 na escala Richter. O lobby do World Trade Center era decorado com uma enorme escultura de Alexander Calder chamada The Bay Propeller. O restaurante Windows on the World, localizado no 107º andar da Torre Norte, era o segundo restaurante mais alto do mundo na época e oferecia uma vista panorâmica de Nova York. Um observatório, chamado de Top of the World, estava localizado no 107º andar da Torre Sul e era um destino popular para turistas. As Torres Gêmeas também abrigavam diversas empresas e escritórios, incluindo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O elevador mais rápido do mundo na época, capaz de atingir uma velocidade de 38 km por hora, foi instalado nas Torres Gêmeas e levava os visitantes do lobby até o observatório em menos de 1 minuto. E assim concluímos nosso vídeo sobre as Torres Gêmeas do World Trade Center. Esperamos que tenha sido informativo e tenha proporcionado uma compreensão mais profunda da história desses edifícios icônicos. Se você gostou deste vídeo e deseja assistir a mais conteúdo como este, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se você tiver alguma sugestão ou comentário, por favor,
compartilhe conosco na seção de comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima.